começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado. E esse podcast muito especial, porque eu tô tendo o prazer de receber aqui a minha cunhada e a minha dermatologista, doutora Priscila Souza. Tudo bom, doutora? Tudo bem, para mim é uma alegria estar aqui no programa, poder participar desse programa que já é reconhecido e muito comentado aqui na internet. É um prazer estar aqui. É uma honra te receber e a gente vai falar sobre um assunto que está em voga, né? Que é o peeling de fenol. Recentemente saiu em todas as redes sociais, na mídia, uma pessoa que fez e o resultado, infelizmente, foi o óbito, né? No que consiste o peeling de fenol? Situações como essa acaba gerando muito medo nas pessoas, né? Mas o peeling de fenol é um procedimento realizado há muitos anos na medicina, é um procedimento clássico. Que, claro, como todo procedimento, ele tem as indicações, as contraindicações, os cuidados, né, antes do procedimento, durante e depois. E quando feito e observado todos os cuidados necessários, o resultado é excelente, é muito bom. Primeiro vamos começar então pela indicação, né? Quem é a pessoa indicada que se beneficiaria de um peeling de fenol? E aqui eu quero falar do fenol clássico, aquele de 88%, que, por exemplo, a gente faz em um ambiente de centro cirúrgico, então eu preciso estar no hospital, ou pelo menos que a clínica, que o local onde ele for feito, tenha todo o aparato, tenha todos aquilo necessário para atender no caso de uma intercorrência, no caso de uma reação aí que a gente não deseja, mas nós precisamos estar preparados para tudo. É essencial a presença do médico anestesista, né? Ele precisa estar presente durante o procedimento, ele que faz anestesia, porque é um procedimento muito doloroso, então o paciente tem que estar anestesiado. Feito na pele íntegra, a gente não faz com uma pele cheia de escoriações, como foi o caso que circulou aí nas redes sociais. E a indicação, né? Quem que se beneficiaria de um peeling de fenol a 88%, fenol clássico? Uma pessoa com fotoenvelhecimento muito severo. Então, dando aqui um exemplo, por exemplo, uma pessoa que sempre trabalhou em zona rural, com aquela exposição excessiva ao sol, sem a devida fotoproteção. A gente sabe que o sol, ele envelhece muito a pele, né? Ele causa danos de difícil tratamento. E o peeling de fenol é uma opção excelente. Só que ele tem, por exemplo, as contraindicações, é um procedimento, é um produto que ele é cardiotóxico, ele é nefrotóxico, então eu preciso solicitar exames, eu preciso ver como que está a função cardíaca do meu paciente, como que é a saúde cardiovascular e também renal, né? Como que está a função renal. Então são cuidados que a gente precisa ter para a gente poder indicar o procedimento com segurança e o paciente ter apenas os benefícios, né, do procedimento. E quais são esses benefícios, doutora? Imagina, vou dar um exemplo aqui, vou falar de uma linguagem que todo mundo vai entender. Imagina aquela pele bem fotoenvelhecida, né? Tem aquela elastosa, aquela pele mais grossa, com muita marca de expressão, muitas marcas de expressões, rugas bastante profundas. E aí você imagina agora aquela pele, eu falo que é o bumbum de neném, aquela pele lisinha, macia, fina. É mais ou menos isso, nós vamos realmente ter uma troca de pele, porque ele é um peeling que ele é profundo. Então toda essa camada, né, a epiderme, que é essa camada mais superficial de pele, a gente vai destruir. E aí vai vir aquela pele nova. Então um paciente que, por exemplo, tem 30 dias que ele realizou um peeling de fenol, a pele está muito sensível, é aquela pele rosadinha, fininha, né? Não pode ter exposição à luz, né? Nem só ao sol, mas essa luz até a também, luz fria, ela mancha, né? Ela só pode acarretar. Então tem todos os cuidados, o paciente ele usa máscara no pós-procedimento. Então tem muitos cuidados pré e pós também. Então assim, pra gente pegar um fenol clássico, pra gente ver um resultado, fazer o que todo mundo sempre gosta de ver, o antes e depois, né? O depois é uns 60 dias, 90 dias depois, você já tem aquela pele maravilhosa. E realmente rejuvenesce mais de 10 anos, uns 20 anos seguramente. Só que aí fica a pergunta, uma pessoa jovem precisa fazer um procedimento desse? Uma pessoa aí de 30 anos, 40 anos, tem essa necessidade? Né? É um procedimento que o pós é muito delicado. Para você ter ideia, o fenol clássico,
o paciente, ele não vai conseguir comer muitas coisas, ele vai se alimentar com início com canudinho, porque eu destruí toda essa camada superficial de pele. Então eu tenho um risco, por exemplo, de uma infecção secundária. Então eu preciso ter vários cuidados. O resultado é excelente, é muito bom, mas eu preciso, inclusive, identificar qual paciente tem condições até psicológicas de fazer um procedimento desse. Então é um aparato total, né? Um preparo pré, durante e pós. E pós, tanto do paciente fisicamente, se ele está bom, solicitar exames, ver como que está a saúde dele como um todo, como o lado psíquico, emocional também. O paciente, ele está preparado para o pós, porque no pós nós não estaremos lá na casa dele. Ele vai precisar seguir todas aquelas orientações, né? Então, é um paciente que vai aderir ao tratamento, ele vai fazer a parte dele. Ele vai ter casa. a calma de esperar o resultado. De esperar, aquele tempo. Então, assim, precisa ser algo muito bem conversado. Agora, nós temos, por exemplo, algumas variações do peeling de fenol. Isso que eu ia te perguntar. Você falou que não tem só um clássico. Tem um clássico, mas tem outros. Quais são esses outros? Os riscos são bem menores, a gente não tem toda essa toxicidade, mas claro que também o resultado é inferior, né, digamos assim, mas é muito bom e a gente alcança resultados excelentes, inclusive com pacientes mais jovens. Nós temos o Fenol Light, que, por exemplo, a concentração dele é 24%. Então você pega um que é 88% e outro que é 24%. É bem melhor. Aí você me pergunta, eu vou fazer um desse, vou ficar com a pele linda, maravilhosa. A gente vai precisar fazer mais aplicações, né? E também eu preciso preparar essa pele, porque eu tenho um risco de manchar a pele depois. Então eu preparo a pele do paciente uns 15 dias antes, vai ter todas as orientações. Às vezes eu preciso entrar com medicações orais, depende do estado de saúde do paciente, né? Tem todas as orientações que a gente dá antes e após o procedimento. Existem alguns peelings de fenol que a gente faz localizado, por exemplo, em região de olhos. A gente consegue, a gente até usa um termo, né, que é uma blefaro não cirúrgica. Eu consigo melhorar a flacidez da área dos olhos, a flacidez ao redor dos lábios. Algumas mulheres já começam a ter aquelas ruguinhas, a gente fala que é o código de barras, né, que envelhece bastante. Então eu vou conseguir resultados. O tempo de recuperação é bem menor, é um procedimento mais tranquilo, mas que também requer cuidados. Por exemplo, esses peelings localizados, o paciente, ele fica com uma máscara, uma pomada. É uma máscara que a gente passa. Caso essa máscara saia, o paciente leva para casa para ele reaplicar. Mas, por exemplo, ele não pode lavar o rosto nos primeiros 12 dias. Não pode jogar água no rosto, ele tem que ficar com aquela máscara. Uma coisa, um sintoma, né? Muito comum pós esses peelings localizados é aquela sensação de que, nossa, tá coçando. A gente entra com anti-histamínico oral. Por que que tá coçando? É a pele nova vindo, é o processo de cicatrização acontecendo. Então a paciente faz na área dos olhos e às vezes fala, a gente avisa, né, antes, vai falar, doutora, tá coçando demais. Vamos entrar com anti-histamínico oral para diminuir, porque ela não pode coçar. Ela não pode tirar aquela máscara que a gente aplicou que tá protegendo, né? Porque eu destruí aquela camada mais superficial de pele e uma pele nova tá vindo ali. Então essa coceira, né, que a pessoa geralmente sente, nada mais é do que a cicatrização, do que a pele nova surgindo ali embaixo. Então, você me falou de um resultado assim, de uma coisa normal que acontece, né? E quando tá assim anormal, que a pessoa tem que correr e procurar ajuda, qual o primeiro sinal? Bom, primeiro, a gente falando do fenol clássico, fenol a 88%, eu realmente não recomendo que não seja feito em centro cirúrgico. Né? No centro cirúrgico, o paciente vai estar sendo monitorado. Além do médico executor, daquele profissional que vai estar realizando o peeling de fenol, eu vou ter o colega anestesista, que vai estar monitorando os sinais vitais. Né? Então, eu realmente não recomendo que seja feito fora de um ambiente com todo esse aparato. Isso. Mas os procedimentos em si que a gente faz, o paciente queixa de muita dor, eu não posso achar que o paciente está dando piti. Eu não posso desprezar a queixa do meu paciente e falar, não, é frescura, né? O paciente é muito sensível, eu preciso valorizar. E eu acho que quando a gente trabalha nessa questão de procedimentos estéticos, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com uma vida. Eu não estou testando em um boneco, eu estou realizando um procedimento em uma pessoa que é mãe, é pai, é filho, é irmão, é tio, enfim. Então a gente precisa
valorizar as queixas, os sintomas, as reclamações dos pacientes. Uma sudorese, às vezes o paciente começa a suar frio, taquicardia, o paciente fala, doutora, tá acelerada, eu tô com o coração vindo na boca. Peraí, para, né? Para o procedimento, vamos ver como é que tá essa frequência, vamos ver a pressão, como que tá, vamos parar, vamos auscultar. Tá, eu tenho meu estetoscópio, vamos parar, senta o paciente, conversa. Isso é importante, né? Eu acho que muitas vezes o mais comum é que isso seja apenas um nervosismo. Que seja o paciente que está ali com aquela ansiedade, porque é algo novo, nunca fez o procedimento, é a primeira vez, medo, dá aquele medo. A maioria das vezes é isso, mas só o fato de eu parar e falar, não, tá tudo bem, conversar com o paciente, é a tal da empatia, né? Pra mim, que sou profissional, que estou ali realizando, eu já tô acostumada, mas pro paciente não, às vezes é a primeira vez que ele tá fazendo. Pra ele é algo muito novo. Então a gente precisa valorizar todos os sintomas, as queixas. E o paciente não pode ficar sem graça também, né? Tem que falar, Tem que falar. E eu tenho... os meus pacientes até brincam, falam, doutora, tá tudo bem? Eu tô fazendo o procedimento, tô perguntando, tá tudo bem? Tá doendo? Tá sentindo alguma coisa? Porque isso é importante. E às vezes a pessoa fica constrangida, fala, eu não vou falar não, né? Deve ser normal. Gente, tem que falar. Tá sentindo qualquer coisa, tá dando tremedeira, tá suando frio. Fala. É importante. Às vezes tem queda de pressão. Olha só. Então, isso acontece. A gente para, levanta as pernas, né? O paciente tá deitado, a gente ergue um pouquinho as pernas. Vai passar, vai melhorar. Aí sim eu tenho condição de continuar o procedimento. Em paz, né? Em paz, tranquilo. Mas para ter essa paz tem que ter conhecimento também, né? Precisa procurar alguém que tenha conhecimento. Estudar, né? E a gente mesmo, quando a gente for realizar, você pesquisa o profissional que você vai fazer, né, doutora? É importante isso. E perguntar do procedimento, né? Eu gosto muito de falar do pós. E às vezes os pacientes falam assim, nossa, mas se eu ficar sabendo de tudo isso, eu não vou querer fazer o procedimento. Mas eu preciso que você saiba. Eu preciso que você saiba como que vai ser, para você inclusive identificar. Gente, a doutora não falou sobre isso, então eu vou entrar em contato, eu vou mandar uma mensagem, eu vou chamar ela, porque vai que não é normal. E às vezes o paciente liga, doutora, é isso mesmo, tá tudo normal. Eu às vezes gosto de fazer chamada de vídeo, né? Eu falo, não, eu quero te ver, não dá pra você vir aqui no consultório, eu quero te ver, né? Porque a informação é libertador. Se você sabe como que é o pós, se você sabe o que te espera, às vezes o paciente não vai sentir dor, às vezes aquela coceira que a gente fala que vai sentir, o paciente fala, nossa, foi muito discreto, não me incomodou, mas às vezes ele vai. Se eu já informei antes, ele já fica tranquilo, não dá pânico. Ele fala, a doutora falou que isso podia acontecer. Já tô esperando que isso aconteça. Então, essa informação, buscar saber como que é, para que é e o que acontece depois é extremamente importante. Com qual frequência a pessoa pode fazer o peeling de fenol ou ele é feito só uma vez? O fenol clássico que você tá perguntando. Não, ou os outros também, todos. É porque o clássico, assim, realmente o resultado é fantástico. A gente fala que uma vez na vida tá bom. Porque também, pensa aqui comigo, a indicação é envelhecimento severo. Você vai fazer em pessoas bem mais velhas. Você não vai fazer em jovem. Isso. Né? Então, assim, como eu consigo um rejuvenescimento aí de uns 15, 20 anos, então provavelmente ela vai chegar nos 85 anos e vai falar, não quero fazer de novo, não. Porque o pós é chatinho, né? Tem que ter todos aqueles cuidados. Agora, os que a gente faz em concentrações menores de fenol, em consultório médico, geralmente a gente faz umas 3 aplicações. De 3 a 4 aplicações no intervalo ali de 45, 60 dias, até a gente alcançar aquele resultado, vai depender muito do quê? Do grau de envelhecimento, né? Se a pessoa, ela tá na prevenção, hoje muitas pessoas já estão procurando isso, não, eu quero fazer procedimentos para retardar o meu envelhecimento. Isso é o ideal, né? Eu sei que eu vou envelhecer, mas eu quero envelhecer de uma forma mais devagar. Então, são procedimentos que não causam aquela mudança tão brusca, né? A pessoa vai realmente manter. Então, ali ela faz, falando do Fenol Light, por exemplo, que é tranquilo, faz 3 aplicações nesse intervalo de 45 dias, 60 dias. E claro, ela não vai fazer só isso, né? Então ela vai estar sempre cuidando, vai ter toda a rotina prescrita, com produtos específicos para ela manter o resultado do procedimento que ela fez.
Então, eu tenho medo do fenol, não quero fazer fenol. Existem outros caminhos. Eu não quero fazer nem peeling, eu tô com medo. Mas existem outros procedimentos que dão um resultado semelhante? Existem, né? Hoje a gente tem as tecnologias, tem os lasers que promovem essa renovação celular. Geralmente eu sou daquelas que eu gosto muito de associar, né, procedimentos, porque eu acho que um soma com o outro e a gente tem um resultado melhor. Mas tem pessoas que têm medo, falam não quero. Tem alguns peelings, por exemplo, um peeling que é bem simples e que a gente consegue fazer, inclusive, sem ter todo aquele preparo de 15 dias de pele. Por exemplo, aqui é o peeling de ácido retinóico. Eu amo. É muito... ele é maravilhoso, mas ele descama. E tem gente que fala, não gosta, não quero ter aquela pele descamando. Então, hoje a gente tem vários lasers que conseguem promover essa renovação celular com um downtime muito pequeno, ou seja, às vezes a pessoa termina o procedimento, ela tá com a pele um pouco vermelha, mas ela vai passar o protetor solar ali, vem com o protetor com cor e ela volta pro trabalho, né? Não é nada que vai afastar ela do trabalho e ela pode manter esse cuidado. Falando aí de prevenção, a gente tem vários procedimentos que a gente pode citar aqui, né? Que vão estimular a produção de colágeno, que vão ajudar no relaxamento muscular, evitando a formação das rugas, né? As rugas permanentes, que é muito comum na cara de bravo, né? Eu falo, você quer saber se você tá precisando do querido Botox? Vai pra frente do espelho e faz careta. Viu muita marca ali? Tá precisando. Não deixe a sua pele ficar marcada pra depois procurar, né? E qual é a idade que a gente tem que começar a prevenir, né? Você tá falando de prevenção, que hoje todo mundo fala em prevenção de envelhecimento. Qual a idade, assim, para começar a fazer os tratamentos? Olha, a gente tem um marco na nossa vida, não necessariamente que a pessoa precisa começar nessa idade, mas aos 25 anos a gente já sabe que o nosso organismo, a nossa pele começa a diminuir a produção de colágeno. Então, gradativamente, a cada ano a gente está diminuindo. Então, assim, a minha pele produz colágeno, né? Tá lá o fibroblasto, a nossa célula lá que tá produzindo colágeno. Quando ela tá funcionando a todo vapor. Chega os 25, 26 anos, ela vai começando a ficar mais devagar. Então, ela vai produzindo menos colágeno. É claro que com 28 anos, 29 anos, você não percebe o impacto dessa diminuição. É uma diminuição tênue, mas ela vai se somando aos longos dos anos. Então, chega ali nos 33, 34, você fala, nossa, parece que a minha pele já não tá mais tão firme. Você começa a puxar e já vê. Não tem aquela flacidez ainda, né? Como de uma pessoa de 40, 45 anos. Mas você vê que não tá como antes. Aí já é a hora de eu entrar na prevenção. Então, os bioestimuladores de colágeno é um procedimento que eu gosto muito porque ele mantém muita naturalidade. Ele não altera o rosto da pessoa, que hoje as pessoas estão com muito medo, né? Eu quero fazer procedimento, mas eu não quero ficar com aquela cara super inflada, né? Virou porque antes a moda era o procedimento. Aí depois agora tá todo mundo querendo reverter, aquela né? coisa mais natural, né? E o bioestimulador, ele faz isso. Eu gosto muito de fazer essa comparação. É como se fosse o combustível do carro. Vai fazer seu carro andar. É o combustível que vai fazer a sua pele produzir mais colágeno, como produzia quando a gente tinha 20 e poucos anos, né? Então é algo que, assim, é claro que é um produto que é degradado pelo organismo, então não é um procedimento que você vai fazer uma vez e nunca mais vai precisar fazer. Mesmo porque a gente não pausou o envelhecimento, a gente continua envelhecendo e queremos, né? Ninguém quer morrer cedo. Ninguém inventou uma pílula ainda pra gente tomar e parar. Então, assim, a cada ano, uma vez por ano, convém a pessoa a fazer para prevenir aquela flacidez de se instalar. Então ela sempre vai estar dando combustível ali, sempre vai estar estimulando a sua pele a produzir colágeno. É melhor do que tomar aqueles colágenos que a gente vê que vendem muito? Olha, vende demais. Eu gosto, tem aí muita controvérsia na ciência, a gente tem alguns estudos que mostram o benefício, mas uma pessoa que não faz procedimento nenhum, ela só toma aquilo, ela não vai ter tanto benefício não assim. Vai ter tanto resultado. Agora, a pessoa ela está fazendo procedimentos e aí ela vai agregar na rotina dela o uso, né, do colágeno hidrolisado, que são partículas pequenas que o nosso organismo consegue absorver. Aí sim eu vou somar, eu vou potencializar o resultado do procedimento que eu fiz, né? Mas assim, sem fazer nada, procedimento nenhum, achar que aquilo ali vai trazer benefício para a saúde,
vai para a pele, muito difícil. Entendi. E doutora, nós estamos entrando no inverno, né? Tem algum cuidado especial para a pele nesse clima? Tem. Inclusive, a gente começou falando de peeling, essa é a nossa época querida de realizar peeling. Porque não tem tanto sol, né? a nossa época querida. Eu falo, gente, ó, entrou, vamos embora fazer peeling, vamos aproveitar. Mas tem cuidado sim. Nessa época o sol não tá tão intenso e muita gente descuida do protetor solar. Mesmo em dias nublados, nós precisamos aplicar o protetor solar, né? Tem muita gente que questiona, mas a gente precisa lembrar que, por conta até da Revolução Industrial, da nossa poluição, a gente não tem mais uma camada de ozônio íntegra. Então, os raios que anos atrás ela barrava, ela não barra mais. E eles são deletérios, eles provocam efeitos deletérios na nossa pele. Então nós precisamos aplicar o filtro solar todos os dias. E não existe ainda um filtro solar tão potente que você passa apenas pela manhã uma vez e fica, né? Dura o dia inteiro. Então eu preciso reaplicar. Hoje tá muito fácil, porque hoje a gente tem opções como filtros em pó, né? Filtros em pancake, filtros, tem um filtro que vem naquele pincel, tipo pincel de blush, que você pode reaplicar. O ideal é a gente lavar o rosto e reaplicar. A gente muitas vezes não consegue fazer isso. Mas tem que reaplicar de quanto em quanto tempo? Corretamente, assim, o perfeito, né? Vamos falar assim, o real e o ideal. O ideal seria de 3 em 3 horas. Realmente isso não entra na nossa rotina quando você vê já passou 4 horas e você não reaplicou. Então eu falo que pelo menos 3 vezes ao dia. Você passa pela manhã, passa ali no horário do almoço e no meio da tarde. O ideal também seria a gente fazer a higienização do rosto e reaplicar. A gente não consegue fazer isso. Você sai para trabalhar e às vezes você fez uma maquiagem ali, você precisa ficar daquele jeito até o final do dia. E aí entra essas opções que eu acho excelente, dos filtros em pó. Você vem, deu hora do almoço, né? Almoçou, foi lá no banheiro, escovou os dentes, reaplica o protetor em pó. Né? Ele tem que ter no mínimo um FPS de 30. O ideal é que seja 60, 70. Hoje a gente tem a vantagem também dos filtros tipos de pele. Quem é mais morena igual eu também tem que ser 60, 70? Também. 60 é o ideal, né? E hoje a gente tem a vantagem dos filtros com cor, que vem aquela tonalidade de base. Então mais fácil. Fica mais fácil. Você até nem pode deixar a sua base aí para produções mais elaboradas e no dia a dia usar o filtro com cor, ele funciona ali, tem uns que tem uma cobertura muito boa, é claro que você vai ter que testar, né, ver qual que vai adaptar melhor a sua pele. Você pode aplicar como se fosse uma base, depois você vem com um pó e realiza a sua maquiagem normal. Aí deu a hora do almoço, você precisa reaplicar, vem com pó. O filtro solar, que hoje a maioria dos, não todos, né, mas os que tem filtro solar, os pós que tem, eles vêm essa informação e você reaplica ali no meio do dia e no meio da tarde e tá ótimo. Qual é o melhor protetor solar indicado para as adolescentes? 12, 13 anos, bem novinhas ainda. Bem novinhas, que estão entrando aí na adolescência, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O que eu recomendo sempre é filtro solar físico ou filtro solar mineral. Porque, na verdade, eles não têm substâncias químicas, então eles não serão absorvidos pelo organismo. Nós temos esses dois tipos de filtro, os filtros químicos e os filtros físicos. Os físicos, o próprio nome já diz, ele forma uma barreira física de proteção. Então, eu não vou ter essa absorção. Então, para criança, para pré-adolescentes, é muito melhor, que eu não vou ter o risco ali de ter uma absorção sistêmica, né, de alterar alguma coisa no organismo, principalmente a parte hormonal. Então, o mais recomendado aí as pessoas podem procurar é filtro solar físico ou filtro solar mineral, seriam as opções. Nós falamos de um assunto que caiu na internet, eu vou falar de outro agora. Qual que é o melhor tratamento para melasma, doutora? Gente, melasma não tem cura, isso é tão frustrante, porque bom seria que a gente fizesse um tratamento e pronto, tô livre do melasma. O melasma, ele requer cuidado, né? E tem pessoas que têm a tendência a manchar mais a pele e outras que não. É injusto, né? Tem pessoas que se expõem, que nem cuidam e a pele não mancha. Outras sim. E é muito comum, e mulher eu falo que é mais delicada ainda, porque ainda tem alteração hormonal que contribui, né, com o melasma. Não é apenas a exposição solar, é também a alteração hormonal. O envelhecimento também, tudo. A própria inflamação. Então, assim, eu dou um exemplo para
Porque geralmente, assim, as pacientes nos procuram e elas às vezes já passaram por vários profissionais, já fizeram vários tratamentos, estão, assim, desacreditadas, frustradas, né? E eu faço muito essa analogia, eu falo que o melasma, ele é como um mingau quente. A gente vai comendo pelas beiradinhas. A gente não vai lá no meio, enche a colher, porque vai queimar a língua, né? Isso. Então é mais ou menos isso. Por quê? Hoje a gente já sabe que existe um padrão inflamatório do melasma. Então, se eu vou muito agressiva tratar essa pele com melasma, seja com laser, seja com peeling, seja com procedimentos mais agressivos e produtos mais agressivos, eu posso piorar esse melasma, porque eu vou provocar essa reação inflamatória. Então eu tenho que vir com muita calma, é uma pele sensível. Então eu preciso usar um clareador? Preciso. Eu preciso usar um ácido? Preciso. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não posso agredir muito essa pele. Não é igual, por exemplo, uma pele que é apenas oleosa, que não tem manchas, que eu posso até usar um ácido que vai ressecar um pouquinho mais. Eu não posso fazer isso. Eu tenho, inclusive, que hidratar essa pele com melasma. Né? Então, hoje, assim, o nosso conhecimento cresceu muito. A gente entra com despigmentantes, a gente entra com anti-inflamatórios, a gente entra com antioxidantes, até a alimentação interfere. Sério? Até a alimentação interfere. Olha só! Então, assim, são cuidados que a gente precisa ter. Mas, ao contrário do que muitos dizem aí, né, gente, o fotoprotetor é essencial. Não pode tomar sol, gente. Não pode. E, assim, essa luz mancha, né? A nossa luz artificial mancha. Aconteceu muito de pacientes que estavam com a pele linda, assim, controlado, melasma escondidinho, né? Camuflamos o melasma com o tratamento. Veio a pandemia, todo mundo trabalhando em casa, descuidou do filtro solar, porque eu tô trabalhando em casa, não tô me expondo. Ficou na tela do computador, olha na só. luz de casa, e aí manda foto. Doutora, piorou, mas eu nem tô saindo de casa. Tá usando protetor? Não, tô só ficando em casa, tô trabalhando em casa. Mas a luz artificial, ela vai piorar, ela vai intensificar, ela vai evidenciar aquela mancha que às vezes estava ali camuflada, clarinha, bonitinha, né? Então, o fotoprotetor, ele é um aliado, assim, fundamental. A gente não pode descartar o uso dele de forma alguma. Você falou sobre alimentação. Como que a alimentação afeta a nossa pele no geral? Me fala. Por exemplo, uma coisa que dá muita polêmica, e eu brinco, eu falo, faz o teste. Não tá acreditando? Faz o teste com você. Um grupo de alimentos que são alimentos inflamatórios. Leite e derivados. Aí entra iogurte, entra queijo, né? O meu, não sei, chocolate. O meu fraco, chocolate. O meu fraco é o queijo, eu gosto muito de queijo. E eu falo pra todo mundo, faz o teste, não precisa acreditar em mim não, né? Eu já fiz esse teste. São alimentos inflamatórios, então eu vou piorar a acne, eu vou piorar a melasma. Né? Eu vou piorar, por exemplo, a retenção de líquido. Mulheres que retêm um pouco mais de líquido, vai piorar, piora a celulite. Mesmo? Porque é inflamatório. Gente! Então são coisas. Ai, doutora, mas eu gosto muito. Eu não preciso ficar sem, mas eu preciso equilibrar. Porque assim, tem pessoas que, por exemplo, acorda de manhã e toma o cafezinho com leite. No meio da manhã toma o iogurte, aí coloca lá castanha, granola, né? Porque tem que ser saudável. Aí, às vezes, à tarde, tudo come o queijo. Ou come o chocolate depois do almoço, que é o docinho. No meio da tarde, não vou jantar. Eu vou só lanchar, come pão de queijo, biscoito. Então, assim, acaba que sobrecarrega o organismo, né? É uma alimentação rica em alimentos inflamatórios. Em contrapartida, a gente tem, né, os alimentos ricos em antioxidantes, aí a gente pode ir para as hortaliças, para as frutas vermelhas, né, que são excelentes fontes de antioxidantes. Mas nem sempre só a alimentação vai ser suficiente. Às vezes, dependendo do grau de inflamação, eu vou precisar suplementar esse paciente com antioxidantes. Tem que associar tudo, Sim, né? tem que associar. E qual é a relação do estresse e dos problemas de pele? Aquela vida que a pessoa leva, e eu sei que todo mundo leva, gente, Não hoje em dia, aquela correria. Não tem jeito, interfere na pele, interfere no cabelo, gente. Aí cabelo cai, aí a pessoa desespera mais ainda, estressa mais ainda porque tá caindo. E eu entendo, é frustrante quando você vira pro paciente e fala, você precisa controlar seu estresse. Você fica assim, né? Como é que eu faço isso? É difícil, mas isso interfere. Por isso que eu falo que a saúde mental, a saúde emocional é extremamente importante para a nossa vida, né? Não apenas em tratamentos de pele, de cabelo, mas para a nossa vida. Nós precisamos descobrir aí como conseguir controlar
essas situações de estresse, aprender a identificar os gatilhos, Os gatilhos, né? isso. E ter aí mecanismos de defesa mesmo, de como tentar diminuir aquilo que eu consigo mudar, beleza, o que eu não consigo, eu não vou permitir que isso me estresse, porque a sua saúde vai ser afetada. Quais são os problemas de pele? Os problemas não, os sinais que a gente vai num dermatologista e ele vê que indica um problema mais grave de saúde. Tipo um sinalzinho de pele. Uma mancha que poderia ser um câncer, isso. né? Isso é extremamente importante. Pessoas, principalmente pessoas mais branquinhas que têm muitas pintas, isso, né? Elas precisam fazer o que a gente chama de mapeamento. Então a gente vai literalmente acompanhando aquelas pintas. Às vezes a pessoa nasceu com uma pinta. O que ela, às vezes, ela fica assim, tá diferente. Ela mudou a cor, parece que ela cresceu, aumentou de tamanho, isso, ou tá coçando, né? Ou às vezes não tinha nada e aí machucou. E aquele machucado na pele não cicatriza. Não sara. Já tem ali 2, 3, 4, 1 mês, 2 meses e não sara. Continua ali, começou a sangrar, precisa investigar, a gente precisa examinar. É claro que tem o exame físico, mas tem o exame com o dermatoscópio, que aumenta, que a gente consegue ver alterações nessa pele, que às vezes é uma lesão muito sugestiva de algo maligno e a gente já indica ali a retirada. E aí eu até brinco e falo para o paciente, não precisa preocupar que você vai descobrir o que você tinha. Porque quando a gente retira a lesão, a gente retira tudo. Ou às vezes é uma lesão que a gente fala, não tem características malignas, mas ela pode, no decorrer da vida, se tornar maligna. Já vamos tirar? Né? E a gente manda pro laboratório pra gente ter a confirmação daquilo que a gente já estava imaginando, né? E ter feito o diagnóstico. E tem lesões que são benignas, que é tranquilo, e aí fica a critério do paciente de querer retirar ou não por uma questão estética. Tem algumas lesões que, dependendo do local, machuca, o colar encostando machuca. Passa a unha, sangue. O sutiã, às vezes, é uma lesão benigna e tudo, mas machuca, são lugares de atrito. Então convém tirar, né? E a gente faz a retirada e é bem tranquilo. Quais são os mitos que dermatologicamente que você gostaria de desmitificar aqui hoje? Então vamos lá, gente. Lavar cabelo todo dia não faz ele cair mais. Isso é bom, gente. Não faz, não precisa ficar com a cabeça suja porque seu cabelo tá caindo. Não é o lavar o cabelo que vai fazer ele cair mais, pode lavar. Outro, não é nem mito, né? Algumas pessoas fazem, outras não fazem. O tal do produto químico, né? Da química no cabelo, sim, gente, danifica o cabelo. Se você está tentando, né, cuidar do seu cabelo, tenta evitar a química, tenta dar uma... Dá um tempo, dá um né? tempo, não precisa parar, né? Mas dá um tempo, porque não dá pra não fazer isso. Outra coisa, as pacientes até me perguntam, né? Como é que a minha pele sabe que eu tô dormindo? Que ela sabe que eu não tirei a maquiagem e eu estou dormindo. Por que não pode dormir com a maquiagem? Gente, isso é verdade. A gente tem que limpar bem a pele. Tem que limpar tudo. E como que limpa? Qual que limpa corretamente? Ótimo, vamos lá, porque isso é extremamente importante. Porque a gente chega no final do dia... Porque a gente acha que só passar o sabonete tá tranquilo. Lava o rosto e tá tudo bem. Eu tive uma experiência uma vez, eu achei tão engraçado. Uma paciente já assim, que fazia muitos procedimentos, super dedicada, disciplinada. E ela marcou uma vez pra fazer o procedimento bem no primeiro horário da manhã. Então ela já chegou, doutora, tô com o rosto limpinho, acordei, lavei direitinho e vim. Né? Pode já fazer, não precisa limpar não. Mas a gente tem esse hábito, né? Então eu fui lá no automático, peguei a gás e fui limpar. No que eu limpei, eu virei pra ela, tava lá um marrom clarinho. Aí ela ficou assim, doutora, ontem eu passei o creme, né, de tratamento, que ele é branco, ele não é marrom. Isso aí é da base. Isso é do reboco, gente. Anterior. Eu falo que é o reboco, é a base. Reboco. Mas ela ainda ficou assim, nossa, mas eu lavei o rosto e tirei, achava, né, que eu tinha tirado tudo antes de passar o creme. Eu falei, você não tirou. O que a gente precisa lembrar? A nossa pele não é lisa, gente. A nossa pele é porosa. É cheio de porozinhos. E aí, o pigmento do filtro solar, por exemplo, o pigmento do creme que você passou, às vezes passou a vitamina C de manhã, né, quando foi preparar a pele, depois o protetor, depois a maquiagem, ele fica impregnado naquele poro. Então eu preciso limpar. O que eu sempre recomendo? Lava o rosto com sabonete, lava bem lavado. Quando você acha que tá limpo,
Pega lá uma compressinha de algodão, coloca a água micelar ou o tônico que você usa e passa. Saiu marrom clarinho, lava de novo e passa de novo. A compressinha de algodão tem que sair branquinha, não pode ter nada. Então é água micelar e produto para retirar. Para retirar o demaquilante, né? Às vezes fez uma maquiagem mais carregada, passa o demaquilante primeiro, depois vai pro sabonete. Aí vem com uma água micelar ou um tônico, depende do tipo de pele. Saiu algum marronzinho clarinho, tá sujo, vai lavar de novo. A gente tem que ter esse cuidado. Porque até o produto de tratamento que eu passei para paciente usar à noite, ele vai ter dificuldade de penetrar, porque às vezes aquele porozinho já tá ocupado pelo resquício da base que passou pela manhã. Então a gente precisa fazer essa limpeza, até para que a pele esteja limpa para receber o ativo lá, o creme que você vai passar para usar à noite. Pri, muito obrigada pela sua presença, foi muito bom, passou muito rápido, 30 minutos já, vou te chamar de novo pra gente falar mais sobre mais procedimentos, viu? Combinado, eu que agradeço, espero ter contribuído aí, fica à disposição de todos aí, se tiver dúvida pode mandar pra gente também. E você fica com o nosso próximo podcast, tchau, tchau!